Olá, meus amigos, meus alunos do segundo ano. Olha nós aqui mais uma vez, né? Bom, diante ainda dos acontecimentos, nós ainda continuamos nessa modalidade de videoaulas. Para sempre, como já falamos, levar para vocês esse meio de passar o conteúdo para vocês, né? Ter um pouco de proximidade com vocês, mesmo através do mundo eletrônico, mas ainda bem que existem essas formas da gente estar um pouquinho perto de vocês ou um pouquinho passando aquilo que a gente sempre passa em sala de aula. É uma forma diferente, mas a gente tem que estar sempre em busca também de inovações. Bom, vamos lá. A gente hoje vai falar sobre indefinite pronouns, certo? Pronomes indefinidos. Bom, o que são pronomes indefinidos? Bom, na própria palavra, a própria tradução já diz que são pronomes que não têm uma definição, certo? Bom, é algo que vamos dizer assim, não tem uma determinação. É algo que é, como eu poderia citar uma palavra desconhecida, vamos dizer assim, né? É uma situação a qual eu não lhe dou ou não passo para você uma certeza daquilo. Então eu sempre vou estar usando aí pronomes indefinidos, certo? Ele pode ser substantivos, certo? Quando os substitui, ou adjetivo, quando qualifica os substantivos, certo? Bom, esses meus pronomes, eles têm algumas bases, certo? E tem algumas derivações, né? A principal delas aqui é o SAM e o N, certo? E suas derivações. É o que mais a gente ouve falar ou se tem conhecimento, mas tem outras classes, como o no e o non, certo? Bom, quando eu trato de pronomes indefinidos, quando eu não lhe dou uma certeza, certo? Eu quero deixar algo vago. Eu não quero dar uma precisão. Então eu simplesmente uso um dos meus pronomes. Vamos lá. Some. Quando é que eu uso some? Bom, ele vai ter uma tradução para o meu português aqui de algum, algo, alguns, alguma, algumas, uns, uma, um e pouco de. Quando eu utilizo alguma dessas traduções aqui em português, certo? Eu simplesmente não estou dando uma terminação, certo? Eu estou dando algo impreciso. Vamos lá, quando eu digo algum de vocês, certo? Brigaram ontem. Eu não especifiquei quem foi, também não disse quem foi. É como geralmente a gente fala em sala de aula, né? Tá aquela bagunça e a gente dá uma repreendida, aí simplesmente os alunos dizem que veja quem foi, professor. Então, justamente porque a gente não dá uma definição, a gente usa um pronome indefinido, certo? Bom, some e seus compostos são usados em frases afirmativas. Some também pode ser usado em frases interrogativas quando se trata de um oferecimento ou pedido ou quando se espera uma resposta positiva. Ou seja, a minha partícula, o meu radical some e suas derivações, certo? A gente vai utilizar sempre em frases afirmativas, certo? Quando você estiver fazendo um oferecimento ou um pedido ou em frases interrogativas, certo? Vamos lá, uma frase. She was hot and I gave her some water. Ela estava com calor e eu lhe dei um pouco de água.
certo? Então, eu utilizei meu radicalzinho aí, some, ok? Outra frase que eu utilizo meu radical some. I prefer to forget some things that happened in the past. Ou seja, eu prefiro esquecer algumas coisas que aconteceram no passado, ok? Mais uma frase que está na minha afirmativa, ok? Some exercises are difficult to do. Alguns exercícios são difíceis de fazer. I believe. Quando na minha outra frase eu vou fazer um oferecimento, certo? Na minha última frase aí, would you like to some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Esse aí eu estou oferecendo a alguém uma xícarazinha de chá. Isso geralmente quando alguém chega na nossa casa, o que a gente oferece? Poderia ser chá, poderia ser café, né? E por aí por diante, certo? Então, essas são minhas frases a quais eu vou usar meu radical some. Como eu disse a vocês, some, ele tem os seus derivados, certo? Some, somebody, some, someone, ok? E tem a tradução de alguém. Veja que quando você presta bem atenção nas formações das palavras aí, some e body, você vai poder separá-las, tipo some e body. A gente vê que são duas palavras distintas e que foi juntas. O mesmo acontece em some, one. Some e one são palavras distintas, radical, mas que quando se junta forma um pronome indefinido, certo? Somebody ou someone is knocking the door. Alguém está batendo na porta, ok? Outra palavrinha que derivou também do some, certo? Que acontece a mesma coisa, some, mas outra palavra que juntou something, alguma coisa. Quando a gente fala thing, fala coisa. Então some, alguma. Juntou, ficou alguma coisa ou algo. There is something under the bed. Há ou tem alguma coisa embaixo da cama. Então, vamos lá. Todas essas frases que vocês viram até aqui, nenhuma delas dá uma certeza, certo? Nenhuma delas dá uma precisão ou indica algo, certo? Ela simplesmente está me dando algo vago. Simplesmente coisas que não têm uma certeza, uma definição, ok? Bom, I gave her something to drink. Eu dei a ela algo para beber, certo? Não defini o que eu dei a ela. Pode ser água, pode ser vinho, pode ser refrigerante, mas eu não determinei o que eu dei a ela, ok? Vem outra palavrinha que também é derivada do some, que indica em algum lugar. Ele é o somewhere. A gente já viu muito, os dois também separados, né? Que indica where, se indica lugar. Eu juntei em algum lugar. Existe uma música com esse pronome, eu não lembro agora, mas eu sei que tem, certo? Bom, vamos lá. I saw your keys somewhere. Eu vi suas chaves em algum lugar. Se eu perdi minhas chaves, quem me deu essa informação simplesmente não disse onde elas estavam, né? Disse que havia, mas em algum lugar, mas não sabe onde, certo? My book should be somewhere in this classroom. Meu livro está em algum lugar nessa classe, mas ou nessa sala de aula, mas eu não
sei onde está. Na mesa de algum de vocês aí. Então, eu vou usar esse meu derivadozinho somewhere, ok? Somehow. De alguma maneira ou de algum jeito, certo? I must get a job. Somehow I will get what I want. Eu preciso de emprego. De alguma maneira conseguirei o que quero. Ou seja, é uma forma até grosseira, né, de se utilizar essas expressões, mas é uma forma de utilizar o meu somehow, certo? De alguma maneira, de algum jeito eu consigo o meu trabalho, ou comprar meu carro, ou comprar minha casa. Eu vou fazer de qualquer jeito. Isso quer dizer que quem estiver na minha frente, eu vou simplesmente passar por cima. Não é isso? Vamos lá. Bom, outra classe que eu falei a vocês, que a gente mais conhece, é o some e o any, certo? Bom, o N ele tem algumas definições, como o some. Algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuma, uns, uma, umas e qualquer. Bom, mas quando eu vou usar o N é usado em frases interrogativas e negativas. Nas frases afirmativas, N é usado quando aparecer após palavra if, certo? Significa qualquer, certo? Lembre-se que a palavrinha if, aparecer essa palavrinha if nas minhas frases afirmativas, eu vou usar meu N, ok? Significar qualquer, houver palavra de sentido negativo na frase, como seldom, never e doubt, certo? Essas palavrinhas, elas já são negativas, certo? Este pronome, assim como some, pode ser um pronome adjetivo ou um pronome substantivo. Vamos lá. Do you have any talent for dancing? Você tem algum talento para dançar? Para dança? Então, a gente usa o nosso any, ok? He didn't have any chance. Ele não tem nenhuma chance. Lembre que são frases negativas, né? Então, eu utilizo o meu any, ok? If you have any doubt, ask me. Quando você trata de dúvida, então você é uma frase negativa. Então eu uso meu any. I don't have any money on me today. I don't have any money. Me too. É uma frase negativa, então eu utilizei meu any, ok? Take any books you need. Pegue qualquer livro que precise, ok? Note que, como se diz o enunciado, N é usado em frases interrogativas e negativas, certo? Nas frases afirmativas, N é usado quando aparecer após a palavra if, ok? Vamos lá. Assim como some, N também tem as suas derivações, certo? Radical mais suas derivações. Anybody, anyone, alguém, qualquer um, ninguém, são as minhas traduções do meu anybody. There isn't anybody upstairs. Não há ninguém lá em cima. Is there anybody home? Certo? Então, eu fiz aí uma pergunta. Então, eu usei meu anybody. Na primeira foi negativa, usei anybody. Outra definição, outra derivação do N, certo? É o anything, alguma coisa, qualquer coisa, nada. Veja que essas terminações que acontecem aqui são as mesmas terminações que acontecem com some, ok? Somebody, anybody, anything, any,
something, anyone, someone. São as mesmas terminações, só estão trocando aí os radicais. Bom, I'm hungry because I didn't eat anything this morning. Eu estou com fome porque não comi coisa alguma. Então eu vou usar minha frase, ela é negativa. Então eu vou usar meu anything, ok? There isn't anything to do in this city. Não há coisa alguma, nada para fazer nesta cidade. Então, mais uma vez, frases negativas. Então eu vou utilizar meu N mais sua derivação, que nesse caso seria o anything, ok? Bom, veja lá, mais outro que vem com a derivação lá do meu somewhere, anywhere, em algum lugar, em qualquer lugar. Nesse caso aqui eu vou utilizá-lo, na primeira frase eu estou utilizando ele numa frase interrogativa. Did you see him anywhere? Você o viu em algum lugar? Tipo, veja que são coisas bem vagas, certo? Não existe uma determinação. Existem perguntas que levam você a, vamos dizer assim, que a lugar nenhum, né? Você vai entender, vai, mas não vai te lhe dar uma resposta, algo certo, algo concreto. Vamos lá, mais uma derivação. Anyway, de alguma maneira, de qualquer jeito, certo? Please don't tell me what I have to do anyway. I will only do what I want. Por favor, não me diga o que tenho de fazer. De qualquer maneira, farei apenas o que eu quero, ok? Então, mais uma frase negativa e mais uma frase a qual eu vou usar meu N com uma derivação, que meu N, way, de alguma maneira, de qualquer jeito, certo? I will buy the house anyway. De qualquer jeito comprarei a casa, né? Então é mais uma frase a qual eu uso aí meu N com sua derivação anyway, ok? Bom, como eu disse a vocês, existe a casa do N e a casa do Sam. São um dos principais, vamos dizer assim, né? Porém, existem outros. Tipo aqui vem a casa do, ou a família do No. Não é aquela questão do nosso No, que é uma negação. Não. Não é nosso não, certo? É um pronome indefinido, certo? Que vai ter a tradução de... Sorry. Que vai ter a tradução de nenhum, nenhuma, ok? I have no money in my wallet. Não tenho dinheiro nenhum na minha carteira. Então veja que esse no aí não é empregado como nossa tradução do não, né? É um pronome indefinido, ok? Aí vem mais outro lá que agora é uma derivação. None. Pronome substantivo. Nenhum, nenhuma. Do you have any poetry books? Ok? E nesse caso, vocês vão prestando atenção aí, o que aconteceu? Eu fiz minha pergunta usando N, certo? Na minha resposta é que eu vou usar o meu none. No. I have none. Você tem algum livro de poesia? Não. Não tenho nenhum. Então, eu vou usar sempre meu pronome indefinido none em respostas, ok? Bom, vem mais outro aí que é o nosso nobody, no one, ninguém, como tradução para nosso português. Nobody or no one knows what our secret is. Ninguém sabe qual é o nosso segredo, ok? Nobody, no one knows him. Ninguém o conhece. Nothing. Nada. Outro pronome indefinido.
na família do no, a qual tem a sua tradução nada. I have nothing to say. Não tenho nada a dizer. Ok? There was nothing in the fridge. Não havia nada na geladeira. Bom. Nowhere. Nenhum lugar. É outro nosso da família dos meus pronomes indefinido que está subdividido e ele está na categoria do no. Nowhere. Bom, que tem a tradução nenhum lugar. She is nowhere in this park. Ela não está em lugar nenhum deste parque. Ok? Observe. A língua inglesa não admite dupla negativa nas orações, coisas muito comum e, às vezes, obrigatória em nosso idioma, enquanto em português falamos não tenho nada a dizer, certo? Na língua inglesa se diz I have nothing to say. Então a gente nunca vai poder usar duas negativas, certo? Ou ainda em inglês pode se dizer there isn't anything to do in this city. O que literalmente significa não há coisa alguma para fazer na nossa cidade. Então preste atenção a essa observação, ok? Na língua portuguesa é aceito duas negativas, certo? Na língua inglesa, não. Simplesmente uma. I have nothing to say. Bom, esse aqui é um exercício, certo? Vocês vão pegarem alguns desses pronomes aqui e colocar no exercício seguinte, ok? Espero que quando vocês chegarem no exercício, vocês parem um pouco, façam realmente, dê uma pausa, e depois vejam a correção. Bom, vamos lá. São 10 questões, ok? Tentem fazer pause, essa primeira e a segunda, certo? Tentem responder, não tenham medo de errar, e depois vocês conferem lá no final, mas pause mesmo aí, ok? Bom, aqui está nossas respostas, ok? Espero que vocês confiram, tenham feito realmente sem dar essa coladazinha, certo? Bom, vejo vocês na próxima aula, espero que na próxima ou no próximo vídeo eu já tivesse, eu acho difícil, mas já queria estar em sala de aula com vocês, ok? Bye bye, até a próxima.